Bom dia, Rosa Luciana. Primeira aqui, acabei de abrir a live agora, você foi a primeira a chegar. Bom dia, José Filho. Bom dia, Paola. Como vocês estão? Daqui a pouquinho eu vou começar aqui a nossa jornada do estoicismo do século 21. E eu coloquei errado aqui o século, olha só. Deixa eu colocar de novo aqui. É bom que eu vou colocar aqui com letra maiúscula. Enquanto isso, vão convidando mais pessoas aí, é só clicar. Aí nesse aviãozinho aí, nessa setinha na diagonal, você clica e vai aparecer todos os seus amigos aí do Instagram. Vocês podem convidar eles. Enquanto isso, eu vou colocando aqui o texto. Jornada do Estoicismo do século. Opa! Do século. Agora foi. Pronto, Vida de Faxina entrou, olha que nome interessante. Serão todos muito bem-vindos. E agora eu vou começar a fazer isso que eu acabei de pedir para vocês. Antes de mais nada, me digam se a minha voz tá, se vocês estão me ouvindo bem, se tem um som aqui de fundo, se esse som está muito alto, se vocês acham melhor baixar o som, para a gente já ir ajeitando aí, equalizando aí a nossa comunicação. Enquanto isso, eu vou fazer o que eu acabei de falar para vocês. Eu vou clicar aqui nessa setinha ao lado aqui na diagonal desse aviãozinho e vou começar a convidar os meus inscritos aqui no Instagram, e vocês podem fazer isso agora também, para começar a convidar pessoas para saber sobre a nossa jornada do estoicismo no século 21, onde a gente vai abordar o pensamento estoico, o pensamento do epicurismo. Vocês vão entender o que é isso. É algo que realmente dá para você trazer para o dia a dia e fazer mudança significativa na sua vida. E a gente vai se basear nesse livro. Vou baixar aqui um pouco. A gente vai se basear nesse livro aí, que é o livro A Arte de Viver, né? Esse livro que é extraído de algumas coisas que o Epiteto, de palestras, de algumas coisas que o Epiteto escreveu, e que aborda sobre a virtude, a felicidade e sabedoria. E antes de mais nada, as pessoas pensam muito nessa ideia de sabedoria, de dizer que você passa a ser um sábio, né? Quando fala de sabedoria, a sabedoria interna, de você ser o sábio de si mesmo, de se entender no mundo, de como lidar com as pessoas. Beleza? Enquanto isso, eu vou aguardar mais um pouquinho enquanto vocês vão chegando. Paulo, Carlos, seja muito bem-vindo, meu querido. Como você está? Então a gente vai falar um pouco hoje sobre essa jornada do estoicismo que começa hoje, que eu vou estar trazendo para vocês. E sempre eu vou estar fazendo essas lives sobre a jornada do estoicismo, onde eu estou trazendo algumas informações desse livro aí, A Arte de Viver, e outros livros voltados para o estoicismo, como eu tenho aqui também, deixa eu ver se está aqui. Está aqui o livro Meditações de Marco Aurélio também. Eu vou estar trazendo algumas informações de uma filosofia bem antiga, e quando você começa a estudar hoje sobre psicologia e sobre resultados de trabalhos voltados para a neuroplasticidade, para a neurociência, e você volta para o Epiteto, para o pensamento estoico, você vê como o pensamento estoico tem um poder muito grande com relação à neuroplasticidade, a esses processos de mudança dentro da gente. E como você vê que é algo de tantos e tantos anos atrás, e que a gente pode trazer hoje para o dia a dia e fazendo realmente mudanças significativas na nossa vida. Grande Michael Stravino, seja muito bem-vindo, meu querido. Valeu, grande Paulo. Valeu, meu querido.
Tá dando parabéns pelas publicações. É isso, cara. A gente acaba, quanto mais a gente vai se informando, mais a gente quer passar essas informações para as pessoas. Eu fico muito empolgado em passar esse tipo de informação para as pessoas, que é, como eu digo, são informações que no fundo são ações que já faziam parte de minha vida, pensamentos, comportamentos que já faziam parte de minha vida e que eu acabo cada vez mais me encontrando quando eu começo a ler sobre isso. Eu vejo que tem muito a ver com coisas que eu já penso, com comportamentos que eu já tenho, quando eu começo a ler essas coisas mais antigas, né? E que mostram o porquê também que eu sou tão apaixonado pela neurociência, porque tem muita relação, no fundo a relação é muito grande, uma coisa com a outra, a neuroplasticidade, os processos de mudança. Marcelo Torres, seja muito bem-vindo aí, sempre presente aí nas nossas lives. E hoje eu quero passar um pouco sobre exatamente esse livro aí que vocês estão vendo aí. Acredito que vocês estão vendo aí, eu coloquei aqui, né? Esse livro do Epiteto. E a gente vai explicar um pouco sobre esse pensamento dele e o quanto eu me identifico. E eu sei que várias pessoas vão se identificar com esse pensamento. E a primeira frase aqui do livro, que é baseada na ideia de como você pode controlar algumas coisas e como você não tem como controlar algumas coisas. Margarita, seja muito bem-vinda. E o quanto esse poder de você usar o seu poder de mudança para coisas que você pode controlar é muito maior do que perder tempo gastando energia com coisas que você não pode controlar. E vai ficar gravado, Paulo, vai ficar assim. Eduarda Barbosa, seja bem-vinda. Então, quando a gente não tem controle de certas situações e a gente acaba se prendendo a essas situações incontroláveis, acaba tudo ficando pior na vida da gente. Porque nada pior do que a gente conviver com algo que não tem controle e aquilo espiziando a nossa mente. Então, o estoicismo, a primeira frase, né, que inicia esse livro, A Arte de Viver. Juliano, seja muito bem-vindo. Fala exatamente sobre isso, é coisa que eu já falo com meus clientes há muito tempo, né? Com relação a você entender que o que você não tem controle, não tem por que você gastar essa energia, porque não vai passar de gasto de energia ou de brotar já problemas psicossomáticos, porque tudo que você não tem um controle e que você acaba forçando esse pensamento com relação a isso, vai ter uma resposta psicossomática na grande maioria das vezes. Lainada, seja muito bem-vindo. Eu acredito que eu tenha pronunciado seu nome certo, eu não sei. Lainada, seja muito bem-vinda. Então, para quem não sabe aí, né, eu vou dar só uma palhinha de quem é o Epiteto. O Epiteto, ele foi um escravo, né? Aqui eu não vou nem ler aqui, porque eu já li tanto sobre isso aqui que eu não vou nem ler aqui a passagem. Ele foi um escravo de muito tempo atrás e que o dono dele, inclusive a palavra epiteto significa que você é servo de alguém, né? O dono dele judiava muito dele, maltratava muito ele, e ele acabou perdendo o movimento das pernas, ele não andava, né? Então, só que ele começou a estudar muito sobre filosofia, sobre pensamentos filosóficos, sobre o estoicismo, e acabou virando referência com relação a isso. Um escravo virou referência com relação a isso. Eu não estou contando uma história de viagem na maionese, não. É uma história que existe, pesquisa, isso é historicamente comprovado. E o que aconteceu de tanto buscar essas informações com relação à vida, à sabedoria interna, a real felicidade, a virtude, ele ganhou o que a gente chama de carta de alforria, né? Ele ganhou a liberdade, né? O dono dele trouxe a liberdade para ele, né? E ele começou a ensinar várias pessoas a filosofia, esse pensamento filosófico, esse pensamento estoico. E acabou tendo um grande sucesso na época. E para vocês terem ideia, ele foi o mentor, ele foi um dos professores do Marco Aurélio, o grande imperador, que foi considerado um dos melhores imperadores, aliás, o melhor imperador, né? E o Marco Aurélio, depois dele perceber tanta riqueza em volta dele, tanto poder em volta dele, ele viu que nada disso fazia, na verdade, muito sentido. E ele começou usar esse poder dele exatamente para mostrar isso para as pessoas,
né? Ele se viu numa... Veja que ele é o contrário do Epiteto. O Epiteto ele não tinha nada, era um escravo e conseguiu enxergar essas ideias de virtude, de felicidade, de sabedoria dentro disso. O Marco Aurélio já foi o contrário, ele alcançou, né, esse estágio de poder, e lá nesse estágio de poder ele se viu, né, enquanto uma pessoa que na verdade não precisava de ter tanto poder, de ter tanta riqueza, mas ele usou isso, né, para propagar essas informações. Então é muito interessante essa ideia. O Paulo já está aqui com sua contribuição aqui falando, o cristianismo através do apóstolo Paulo foi muito influenciado pelo estoicismo. Por isso esses pensamentos fazem parte dessa consciência coletiva. Maravilhoso, e eu não sabia disso, Paulo. Muito obrigado por essa informação. Juliano está falando aqui, nossa história linda de superação e influência. Exato. Isabela, seja muito bem-vinda. Nina Antônia, seja bem-vinda também. Então o Epiteto, ele começa aqui, né, uma das frases dele que fala: saiba distinguir entre o que você pode controlar e o que não pode. É por isso que eu digo, são coisas que eu já uso, que eu já trabalho com meus clientes, que eu já trabalho com pessoas que vêm buscar uma mentoria com relação a essa paz mental, que é uma coisa que eu prego. Hoje eu até nem falei para vocês, vou falar paz mental a todos, sejam todos bem-vindos. João Paulo, seja bem-vindo. Diana. Então, para buscar essa paz mental, que eu falo sempre para vocês, essa arte de viver, essa forma de pensar já fazia parte de mim, né? Claro, eu busquei isso, né? Mas eu fui encontrar isso em Epiteto de forma bem clara e bem destrinchada, porque Epiteto tem esse diferencial também, dele explicar as coisas de forma simples e ao mesmo tempo profunda, que é algo que eu sou apaixonado também. Então ele fala, saiba distinguir entre o que você pode controlar e o que você não pode. E aí olha o que ele fala, a felicidade e a liberdade começam com a clara compreensão de um princípio. Algumas coisas estão sob o nosso controle e outras não. Então, olha só o que ele, o quanto ele valoriza você saber distinguir e ter o controle do que você não pode e do que você não pode. Ele fala que a felicidade e a liberdade começam com a clara compreensão exatamente desse princípio, do que você pode controlar e do que você não pode controlar. Olha só, se você sabe o que você pode controlar e o que você não pode controlar e você consegue discernir dentro disso, então você tem felicidade e você tem a liberdade. Olha o quanto isso é profundo. E sob o nosso controle a gente pode ver, e aqui ele enumera algumas coisas que estão sob nosso controle e coisas que não estão sob nosso controle. E eu nem vou falar disso aqui para vocês, porque eu quero que vocês tragam isso para a subjetividade, para vocês mesmos. O que é que vocês veem hoje que vocês têm controle, que está sob o seu controle e que você pode usar isso a seu favor e que talvez você não esteja usando. Agora você tem que fazer uma autoanálise, a autossinceridade, trabalhar com autossinceridade e ver exatamente coisas que você sabe que você tem controle e que você poderia, ou até que você pode, se tem coisas que você pode e que está usando isso a seu favor, e de coisas que você não tem controle e que você percebe que perde muito tempo com relação a essas coisas que você não tem controle, seja lá o que for. Pare e pense aí, seja muito bem-vinda, Janaína, faça um esforço aí, um esforço sincero da sua mente e veja o que é que você não tem controle e que você está perdendo um tempo desgraçado com relação a isso, enquanto você poderia estar focando em coisas que você também vai pensar agora aí e que você vê que tem controle e que você poderia ter ajustado isso no seu dia a dia e poderia ter sido muito melhor. Então isso é uma das coisas que eu trago sempre para meus clientes. Essa é uma coisa que eu trago sempre em minhas palestras. E antes de eu conhecer Epiteto, né? Antes de eu conhecer o estoicismo, eu já trazia isso. Isso só fez me dar mais força com relação a esses pensamentos, já que eu acredito e que eu já venho estudando através do hermetismo, dos pensamentos mais antigos, do Antigo Egito, e que hoje realmente fazem parte de minha vida. Já fez parte de minha vida há muitos anos atrás, quando eu conheci em 2000. E eu segui alguns anos com isso, mas depois eu parei, realmente eu parei e comecei a focar em outras coisas em minha vida. E hoje eu realmente estou imerso nisso. Dá um exemplo, você quer saber, Michael, um exemplo de coisas que você não tem controle? Eu vou dizer aqui algo que você não tem controle.
Um exemplo bem claro aqui. Você não tem controle com relação ao seu chefe. Você chega no trabalho, o seu chefe é muito chato, enche seu saco o tempo todo. Então você não tem controle com relação a esse comportamento dele, que realmente de uma certa forma incomoda, né? Então você não tem controle sobre isso. E o que é que acontece na maioria das vezes? Ao invés de você buscar recursos com relação a isso, ou seja, coisas que você pode controlar com relação a isso, não. A pessoa acaba focando na falta de controle com relação a essa relação que você tem com ele, com o seu chefe. Então o tempo todo você está pensando, preocupado com esse seu chefe que é chato, com toda vez esse chefe é reclamão pra caramba. E a questão é o seguinte, isso você não tem controle. Mas o que é que você tem controle? E aí você começa a abrir um leque de possibilidades. E esse leque de possibilidades é subjetivo também. No meu caso, Alex Cobres, se eu estivesse trabalhando em algum lugar e tivesse um chefe muito chato, mas muito chato, que me incomodasse ao ponto de atrapalhar a minha funcionalidade, eu jamais estaria continuando a trabalhar naquele lugar, independente da condição financeira que aquilo estava me dando. A condição financeira ia ser a menor coisa nesse caso, e sim a minha paz mental. Então, se eu não tenho controle com relação àquilo, claro, você não tem como você controlar a pessoa, né? Se ele é um cara chato, é um cara que incomoda, a primeira coisa que eu faria é sair do trabalho, porque eu me conheço, eu sei que eu tenho condições de fazer N coisas, como eu digo, hoje se minha conta bancária zerar, hoje se eu parar de trabalhar com o que eu trabalho e disser que, olha, você não pode mais trabalhar com isso hoje, você vai ter que mudar de trabalho a partir de hoje, eu poderia entrar naquele estado de problema que é, não tenho controle mais sobre isso, não posso mais trabalhar com isso, não tenho mais controle, e aí focar nesse problema, nessa falta de controle, ou o que é que eu vou fazer a partir de agora, já que eu não posso controlar isso. Então você focar em algo que realmente você pode fazer e não se afogar no estado do problema, que é no que você não pode fazer. Veja que toda vez que quando eu falo de estado de problema, sempre é algo que você não tem controle, na maioria das vezes. Você está preocupado em algo que você não tem controle e não em algo que você tem controle. O Paulo está falando aqui, Estela, seja bem-vinda. Paulo está falando, o tempo você não controla, ele passa, mas você pode escolher que fará durante a passagem dele. Perfeito, Paulo, perfeito, né? O tempo não vai parar, nem vai aumentar de 24 horas para 25 ou 26 horas. O tempo é aquele. A questão é, isso daí você não tem controle. Agora, o que é que você pode fazer dentro dessas 24 horas? Ou dentro das horas que você escolheu para trabalhar ou para fazer o que você quer fazer, né? Então, esse exemplo foi bem legal, Paulo. Você não tem controle sobre o tempo, mas você tem como controlar o que você vai fazer dentro desse tempo. Então, enquanto as pessoas estão reclamando que não tem tempo para nada, outras estão pegando esse tempo que tem e que ainda que ache que é pouco, vai pensar assim, o que é que eu vou fazer dentro disso que é incontrolável, que é o tempo. Qual o controle que eu tenho dentro disso? Eu tenho o controle de saber me organizar e fazer tudo direitinho dentro disso. Isso é subjetivo, é um pensamento que eu estou tendo agora. Então você saber diferenciar uma coisa da outra. Gigliolacena, não sei pronunciar direito, mas eu acho que é isso. E MTC Cursos, seja muito bem-vindo. Provavelmente é o querido Marcel aí. Flávio, seja bem-vindo, meu querido. Então, continuando aqui, ele fala aqui de que o que a gente tem que entender é que devemos lembrar que a maioria das coisas que a gente não tem controle são coisas externas, portanto não dependem de nós. Se não depende de nós, não tem por que a gente gastar a energia com relação a isso. E quando eu falo gastar energia, pessoal, é gastar energia mesmo, porque isso lhe cansa, isso lhe desgasta, isso gasta a sua energia literalmente. Eu não estou falando de energia oba-oba, energia esotérica não, de energia, de gasto de energia mesmo, energia física até, não só mental e física, né, com relação a isso. Então, a gente deve lembrar que a maioria dessas coisas são externas e, portanto, não depende de nós. Tentar controlar ou mudar o que não podemos só resulta em aflição e angústia.
Olha só, quando a gente foca no que a gente pode controlar, o resultado disso é felicidade e liberdade. Quando a gente foca no que a gente não pode controlar, o resultado disso é aflição e angústia. Então são dois caminhos que normalmente, quando a gente está no estado de problema, a gente acaba escolhendo o caminho da aflição e da angústia. Porque se a gente se sente aflito, se sente angustiado, é como se o nosso radar do estado de problema tivesse ligado, né? Então a gente tem que conscientemente focar no que traz felicidade e liberdade, que é o controle, né, disso tudo. E aqui fala também, lembre-se, as coisas sob o nosso poder estão naturalmente à nossa disposição. As coisas que estão sob o nosso poder estão ali, ó, de bandeja para a gente, à nossa disposição. Só que a gente não enxerga, porque a gente acaba focando no problema. Então, repetindo aqui, as coisas que estão sob o nosso poder estão naturalmente à nossa disposição, livres de qualquer restrição ou impedimento. Veja que está ali disponível para a gente, que é o que eu chamo de recursos, né? Os recursos estão disponíveis. Quando as pessoas chegam muitas vezes na clínica, o que eu mostro para ela é que elas já têm o recurso, só que não estão disponíveis, não estão claros, não brotaram ainda na mente dela. Mas o recurso dela está ali, porque no fundo, ela sabe como ela chegou no problema, se ela souber identificar, ela é a melhor pessoa para resolver o problema dela. Michael está falando aqui, controlamos a nossa tristeza e a felicidade? Boa pergunta, Michael. E a questão não é só uma questão de controle de felicidade e de controle de tristeza, é de saber identificar aonde está o problema e a gente ver até que ponto a gente pode controlar e até que ponto a gente não pode controlar. Na verdade, a felicidade é um resultado, né, do controle. Né? É o resultado do controle. A partir do momento que você tem o controle, na verdade não é nem que você tem o controle, é quando você enxerga o que você pode controlar e o que você não pode controlar e direciona a sua energia para o caminho certo, né? A felicidade é o resultado disso. Então não é uma questão de controlar a felicidade ou não controlar a felicidade. A felicidade é um resultado de você ter um controle da situação. A felicidade ou a infelicidade, né? Porque se você não tem controle de certas situações, você se afoga nesse estado de não controle, você vai ser infeliz, você vai ficar angustiado, né? É como fala aqui, ele fala duas palavras, angústia e aflição. Você vai ficar aflito e angustiado, logo você não está tendo felicidade, né? A felicidade não é o caminho do controle, é o resultado do controle. Você tendo controle. Não é nem você tendo controle, mais uma vez, não é você tendo controle, é focando no que você tem controle, ao invés de você focar no que você não tem controle. Isso já é uma resposta de felicidade, isso já é uma resposta de sabedoria também, né? E junto com isso entra a questão da virtude também. O Paulo está falando aqui, amigo, vou assistir a gravação. Maravilha, meu querido, estou em trabalho remoto, isso não pode controlar. Perfeito, isso não pode controlar. E o que é que ele vai fazer com relação a isso? Vai direcionar a energia para o trabalho remoto, porque ele também tem a recompensa dele, tem as vantagens com relação a isso. Marina, seja muito bem-vinda. Valeu, Paulo, até a próxima. E vamos marcar nossa live, cara, não esqueci não, vamos marcar, beleza? E aqui fala também, ó, as que não estão, né? Aqui vou voltar aqui, ó. As coisas sob o nosso poder estão naturalmente à nossa disposição, livres de qualquer restrição ou impedimento. As que não estão, porém, são frágeis, sujeitas à dependência, a gente fica dependente dela, dessas coisas que a gente não tem controle, e determinadas pelos caprichos e ações dos outros, que é essa coisa de ficar preocupado com o julgamento dos outros com relação às suas demandas. Lembre-se também do seguinte, se você achar que tem o domínio total sobre coisas que estão naturalmente fora do seu controle, ou se tentar assumir as questões de outros como se fossem suas, sua busca será distorcida e você se tornará uma pessoa frustrada, ansiosa e com tendência a criticar os outros. O que é que ele está dizendo aqui? Se você acha que você pode dominar tudo e você acaba enxergando que coisas que você não tem controle, você acha que de alguma forma você pode ter controle, você vai começar a procurar culpados por essa falta de controle. E nesses culpados vai entrar
você mesmo, vai entrar outras pessoas, vai entrar muitas pessoas que vivem culpando seus filhos porque você não teve sucesso. Ah, eu não consegui ser o que eu queria porque depois que eu tive filho, você fica culpando seus filhos pelo seu insucesso. Olha que coisa feia, mas tudo bem, é inconsciente, você não sabe que no fundo não é bem isso e acaba achando aquela velha história, que há problema de você não ter tido sucesso na vida porque seus filhos, eu queria ser músico, eu queria ser bailarina, mas depois que eu tive filho, acabei não tendo sucesso nisso. Olha só o que é que você está trazendo para você. Inverdades por conta da falta de controle sobre algumas coisas que você não soube mudar e moldar a sua realidade. Beleza? Isso é muito importante. Serão muito bem-vindos todos que estão chegando agora aí. E aí, isso é muito importante porque você começa a culpar pessoas e culpar a si mesmo e culpar situações por conta disso. E aqui isso é bem claro. Tudo que está naturalmente fora do seu controle e você acha que tem como controlar, você vai assumir questões de outras pessoas como se fossem suas, né? A sua busca vai ser completamente distorcida, porque você não vai estar entendendo exatamente o que está acontecendo, porque você acha que você pode controlar tudo e fica incomodado com coisas que realmente você não pode controlar e vai começar a culpar, né? E vai se tornar uma pessoa frustrada, ansiosa e com essa tendência a estar criticando os outros toda hora. Porque se você acha que você pode ter controle de tudo e se tem coisa que você não está conseguindo controlar, a culpa não é sua, porque eu sei que eu posso controlar tudo, então a culpa é de algo exterior. Então esse é o ensinamento estoico, o ensinamento de Epiteto que eu queria trazer para vocês hoje. Veja que hoje não foi uma live de 1 hora, eu vou estar sempre falando sobre isso. Na verdade eu poderia até concluir, porque aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou concluir, porque a segunda coisa que ele diz aqui é: ocupe-se apenas com o que você pode controlar. Na verdade é uma continuação do que ele está falando, né? De que se você não... aqui, eu vou falar a frase exatamente aqui para não distorcer. Saiba distinguir entre o que você pode controlar e o que você não pode. Ok, entendeu o que você pode e o que você não pode? E a segunda parte que é ocupe-se apenas com o que você pode controlar. Que é isso que eu estava falando agora para vocês. Mantenha a sua atenção inteiramente concentrada. Olha só, inteiramente concentrada no que de fato lhe compete. E tenha sempre em mente que aquilo que pertence aos outros é problema deles e não só seu. Eu vou fazer uma live especialmente falando sobre isso, da relação entre Epiteto, ovo no prato e sistema límbico. Vai ser bem interessante, vai ser bem divertida essa live. E vai falar exatamente sobre isso. Olha só como as coisas vão se linkando, né? Se agir assim, você vai estar imune a coações e ninguém poderá reprimir. Enquanto você não está comprando o problema dos outros, né, ninguém vai poder lhe reprimir, porque você primeiro tem que se buscar enquanto pessoa, enquanto ser humano. O Michael está falando aqui: eu faço um exercício. Se você tivesse que falar para alguém quem realmente você é, o que você falaria? Exatamente. E Michael, isso daí é exercer a autossinceridade. Isso para muitas pessoas não é fácil. Tem muitos bloqueios que fazem com que elas não enxerguem essa autossinceridade. E é um exercício poderoso. Muito bem. Amanda, seria bem-vinda. Luíse, seria bem-vinda também. Luíse Vaspi, seria muito bem-vinda. Pessoal, continue convidando mais pessoas. E para quem não conhece, para quem não me conhece, meu nome é Alex Cobes. Eu tenho um canal também no YouTube, o canal do nosso Instituto Terapias Práticas, que tem muitos ensinamentos lá, tem muitos cursos gratuitos para vocês disponíveis, e também tem os nossos cursos pagos, que são o nosso curso de hipnoterapia, o curso de hermetismo, de geometria sagrada. Agora vai ser lançado um curso voltado exclusivamente para ansiedade, para controle de ansiedade. A gente está falando aqui de controle, né? O curso sobre controle de ansiedade. Então, será verdadeiramente livre e eficiente em suas ações, pois seus esforços serão canalizados para boas atividades, e não desperdiçados em críticas ou confrontos com outras pessoas. É exatamente o resgate de si, que é a proposta que eu trago para você, esse resgate de si, né? Você saber exatamente quem você é e parar de culpar os outros por causa dos problemas que lhe cercam, né? Porque não é dizer que as pessoas não tenham culpa, é que pouco importa se elas têm culpa ou não, o que importa é o seu mundo, né? Parar para ficar julgando os outros é gasto de energia também. Isadora, seja bem-vinda. E aqui concluindo, tendo conhecimento e dando atenção ao que de fato lhe compete, você não será obrigado a realizar qualquer coisa contra a sua vontade. Os outros poderão feri-lo, mas você não fará inimigos nem será prejudicado. Se o seu objetivo é viver de acordo com esses princípios,
lembre-se de que não será fácil, realmente não será fácil. Pessoal, não é fácil, você é muito criticado com relação a isso. Muitas vezes dizem que você é uma pessoa fria. Não é uma pessoa fria, porque quando você passa teu entendimento, você não fica desesperado. E quando você não é uma pessoa desesperada, as pessoas estranham, porque as pessoas estão acostumadas com pessoas desesperadas. E você acaba sendo rotulado de pessoa fria, olha o julgamento. Então começa a chamar você de pessoa fria. Não se preocupe com isso, veja o seu caminho, entenda você, faça a autoanálise, a autossinceridade, você vai ver que você não está sendo uma pessoa fria. Você está sendo uma pessoa que está sabendo dividir as coisas com melhor precisão. O Michael está falando aqui: Alex, eu sei que está fora do contexto. O que você poderia dizer sobre arquétipos? Para não fugir completamente do contexto, eu vou dizer aqui, eu vou resumir um pouco de que o arquétipo tá muito ligado ao inconsciente coletivo, que é algo que existe no mundo todo, em todas as pessoas, são pensamentos similares, vamos dizer assim, pensamentos similares que são construídos ao longo de eras e eras aí. Então, isso é o que teria a ver. Eu não quero me aprofundar muito em arquétipos, porque breve a gente vai ter uma live falando sobre isso. Mas a relação que teria com isso tudo seria a ideia do inconsciente coletivo, que no fundo, existem alguns padrões dentro disso que, se a gente identificar, a gente pode fazer mudanças significativas. Cristiane, seja bem-vinda. Daiane, Raquel, sejam todos bem-vindos. E aqui se fala, que se seu objetivo é viver de acordo com esses princípios, que é essa autoanálise, entender o que você pode controlar, o que você não pode controlar, e não tornar as coisas que são incontroláveis como porta de entrada para a sua ansiedade, para o seu medo, e focar no que você pode controlar, tudo vai fluir de forma muito mais fácil, né? Então você deverá abrir mão de algumas coisas e adiar outras. Isso é muito importante. Você realmente vai ter que abrir mão de várias coisas que não fazem sentido na sua vida. E se você fizer uma autoanálise dentro da autossinceridade, você vê que tem várias coisas que fazem parte do seu dia a dia e que não fazem nenhum sentido delas estarem ali. Na verdade, não é que não faz sentido, o único sentido que faz dela estar ali ou é algum medo, ou é alguma compulsão, ou é algum vício, é o único sentido que tem. Mas no fundo, essencialmente, não tem porquê ela fazer parte da sua vida. E então você vai ter que abrir mão de algumas coisas, isso é fato. Eu tive que abrir mão de várias coisas, que faziam parte de minha vida, de alguns hábitos que faziam parte de minha vida, e não dói, dói muito mais estar no estado de problema que a gente está, Dá um pouco de trabalho ao fazer algumas mudanças, mas não dói muito mais o estado de problema que a gente está, repetindo. E você vai ter que adiar algumas outras coisas, Exemplo, você estava aqui planejando fazer alguma coisa, mas quando você faz a autoanálise sincera, você vai ver que é melhor adiar isso que você estava planejando e começar a focar em outras coisas. Aquiles, seja bem-vindo. Marta, seja bem-vinda. Yaced, seja bem-vindo. Flora, seja muito bem-vindo. Então, é possível até mesmo que precise privar-se de riquezas e poder, se quiser atingir a felicidade e a liberdade. Olha só como no mundo que a gente vive hoje, isso está distorcido. Aqui eu falei agora há pouco, eu falei sobre distorção. Olha o que é que diz: se a gente quiser realmente ter essa plenitude, essa paz mental, a gente vai ter que até mesmo se privar de riquezas. E aqui ele está falando de riqueza material, certo? Está falando de riqueza material mesmo, E de poder, que tem a ver também com poder material, com poder imperial, de você mandar em algo, Então você vai ter que abdicar de abrir mão dessas coisas, Então, se você quiser ser feliz e ter liberdade, então a gente confunde muito, a gente acha que para a gente ser feliz e ter liberdade, a gente precisa ter dinheiro sobrando, e ter poder sobre algumas coisas. Na verdade, o que a gente chama na verdadeira alquimia mental, o que seria riqueza e poder, é você ter riqueza e poder com relação aos seus sentimentos, aos seus comportamentos, e saber se entender profundamente. Essa é a verdadeira alquimia que existe, que é a alquimia mental. Então, a felicidade e a liberdade, ela está linkada com você não se preocupar nem com riqueza, nem com poder material. Parece que eu estou falando coisas aqui que todo mundo fala isso, falar é fácil. Claro que falar é fácil, porque falar, eu estou falando de algo que está escrito, que são ensinamentos,
E agora aqui, o segredo que eu vou passar para vocês, mais importante, eu falei até ontem na live com o Roberto Lopo, com relação a tudo isso que eu falei para vocês. Agora fica a dica de ouro de todo esse bate-papo que eu estava tendo com vocês até agora. Tudo isso que eu falei com vocês até agora não vai passar de papinho motivacional se você não passar para a prática. Eu sei que eu estou falando um monte de coisa para vocês aqui, que vocês estão falando, cara, Cobra está falando uma coisa, isso agora que tocou em mim profundamente, isso que Cobra está falando, nossa, chega a me sentir mais energizado, é tudo que eu queria ouvir, tudo que eu estava precisando ouvir. Ok, acredite no que eu vou falar agora, tudo isso que eu falei para vocês, que você achou muito legal, muito interessante, que agora eu estou sentindo que eu vou mudar a minha vida, se você, a partir de hoje, você não entrar no seu caiaque, no seu barquinho a remo, com os dois remos, um chamado conhecimento, que é isso que eu estou falando para vocês, não é um conhecimento meu, é um conhecimento que eu estou passando para vocês aqui. Se você não entrar nesse barquinho com esses dois remos, que é o remo do conhecimento, junto com o remo da ação, que é usar todo esse conhecimento e praticar, se você não usar, o que é que vai acontecer? Eu vou mostrar para vocês aqui na prática. Aqui, ó. Deixa eu botar esse quadro aqui para trás. Eu vou falar para vocês aqui o segredo crucial para tudo isso. Existe o seu barquinho, que é o que vai lhe conduzir. Aqui é o conhecimento, que são essas informações que eu estou passando para você agora. E aqui é o remo da prática. Se você pegar todo esse conhecimento esse conhecimento que eu estou passando para vocês, né? Todo esse conhecimento que eu estou passando para vocês e ficar só maravilhado com esse conhecimento, você vai estar só com o remo do conhecimento, da informação. E para quem rema aí, para quem sabe de remar, se você estiver num barco, num caiaque e estiver remando de um lado só, vai acontecer isso aqui, ó. Você vai girar e não vai sair do lugar. Por outro lado, se não tiver esse conhecimento e você viajar, que você pode praticar, que não existe problema, que o importante é você seguir em frente e tudo mais, e não tiver metodologia para isso, ficar só na ação, você também vai só girar e vai cair na frustração. Então você tem que pegar todo o conhecimento que você tem aqui desse remo e colocar junto com a prática, com a ação, e aí o que é que vai acontecer? Você vai para frente. Então essa metáfora é muito importante e é bem interessante que entre na cabeça de vocês, que vocês têm que estar com os dois remos, o do conhecimento que você está absorvendo e da prática, porque senão todos os cursos que você que está assistindo agora aí, que está me assistindo, todos os cursos, os 30, 40, 50 cursos que você vem feito ao longo dos anos, que você está enchendo de conhecimento e você não está passando para a prática, você está jogando dinheiro fora. Você está jogando dinheiro fora. Então pratique, dê valor a todo o conhecimento que você está trazendo para você e pratique, porque aí você vai ter a mudança. Então essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. Amanhã, provavelmente, a gente não vai ter data. Eu vou estar aparecendo aqui para vocês, estar passando essas informações, vai ficar gravado. Então quem tiver na hora vai poder aproveitar. Depois de um tempo eu vou tirar essas gravações e vai se transformar num compilado de informações, onde eu vou estar disponibilizando de forma privada para algumas pessoas. Mas por enquanto a gente vai estar seguindo. Muito obrigado pelos coraçõezinhos. Continue clicando nos corações aí, que atrai mais pessoas. Eu vou continuar passando algumas informações desse livro aqui, da Arte de Viver, de Epiteto, que é toda a história do estoicismo, que é algo que eu trago para mim, para meu conhecimento, que não tem nada a ver com dogma, não tem nada. Você pode ser a pessoa mais religiosa que existe, né? A pessoa mais crente que existe, né? A pessoa que se sente conectada com Deus o tempo todo, ou você pode ser um ateu, uma pessoa que não acredita em nada ligado à espiritualidade, à religiosidade. Isso aqui vai servir para você, porque para mim pouco importa a sua religiosidade, se você acredita em Deus, se você não acredita. O que importa é o seguinte: para quem acredita em Deus, por sinal, se você seguir ensinamentos do bem, acredite. Se você acredita que se você morrer, você vai para o céu, se você estiver fazendo o bem, então basta você estar fazendo o bem, sem se preocupar com mais nada, que você vai para o céu, beleza? Sem dogmas, sem estar preso a nada. Então, pessoal, muito obrigado a todos vocês que participaram até agora. Então, até o próximo encontro.
sobre entender um pouco melhor a arte de viver, o estoicismo, entender um pouco mais sobre auto-hipnose. E amanhã e depois teremos o nosso curso de hipnose não verbal online e ao vivo, amanhã das 9 da manhã às 18 horas, sábado e domingo. Você ainda pode se inscrever no curso, é só entrar em contato comigo no direct. Na bio também no Instagram já tem o WhatsApp do grupo de hipnose não verbal online. Vocês podem entrar lá e pegar mais informações. Então, obrigado a todos vocês que participaram até agora e até o nosso próximo encontro da jornada do estoicismo no século 21, beleza? Até mais, pessoal. E segunda-feira também teremos live com o Dalmo, que é o hipnoterapeuta desde 1980. Então a gente vai falar da evolução da hipnose desde 1980 até 2021. Obrigado a todos, até o próximo encontro e até mais, pessoal. Paz mental a todos.